Muito bem, gente. Bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Bom dia com Jesus, que Deus possa alegrar o seu coração, que Deus possa também te dar força nesse dia, sobre toda luta que você atravessar, que sobre toda luta que tenta te desanimar, que hoje uma alegria do Senhor esteja sobre você. Cada dia que nasce é um dia que a gente experimenta misericórdias de Deus que são renovadas sobre nossa vida e que mais um dia Deus só tem bons pensamentos acerca de você, da sua vida, e é mais um dia que Deus fez para você ser um vencedor. Bom, então, bom dia com Jesus para você e hoje vamos começar um dia muito abençoado de Deus. Vamos verificar um versículo aqui, Mateus capítulo 5. Eu vou ler 2 versículos hoje para a gente conversar um pouco sobre isso, meditar, né? Para que esses versículos hoje sejam nosso alimento espiritual para o nosso dia. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aqui Jesus está dizendo, fazendo uma comparação entre a gente como sal e como luz. Primeiro, como sal, Deus está dizendo o seguinte, que o sal, né? Para que serve o sal? O sal serve para temperar, para dar sabor nas coisas. Uma comida, por mais deliciosa que seja, mas se ela não tiver sal, ela não é engolível, né? O sal que vai dar aquele tchan, né? E Deus te compara a isso, que você está nesse mundo para dar um gosto no mundo, não é para gostar do mundo. Então, eu não gosto muito de ambientes de fanatismos religiosos, porque o fanatismo, ele exalta uma religião, ele não exalta a graça de Deus, nem o amor de Deus. E toda pessoa que vive num fanatismo religioso, ele sempre tenta culpar alguém. Agora, o amor de Deus, ele é diferente, ele é acolhedor, ele é abençoador. E Deus está dizendo que você, onde está, tem que ter essa perspectiva, não de condenação sobre as pessoas, mas de mostrar a graça de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus que perdoa, de um Deus que restaura, de um Deus que pode mudar a sua história, a sua vida, enfim, transformar toda uma história sem sabor, estragada, agora abençoada. As pessoas devem de olhar para você, naquilo que você já experimentou de Deus, e ver que você pode ser exatamente a condição delas quererem viver assim também, nessa alegria, nessa atmosfera da presença de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus. E Jesus também compara você como a luz do mundo, porque Ele é a luz. E em nós nos transformamos também a luz do mundo, porque Cristo em nós brilha como a luz do mundo. E aí, Deus está dizendo o seguinte nesse versículo: você não pode esconder uma cidade que foi colocada sobre um monte e iluminada. Não tem, ela vai ser vista de muito longe. Não tem como esconder uma cidade que está em cima de um monte iluminada. E aí, Jesus está dizendo assim também são vocês. Se realmente vocês têm Cristo em vocês brilhando, não tem como você passar despercebido na sociedade. Uma pessoa foi contar um testemunho na igreja, verídico. Foi contar um testemunho na igreja e estava falando assim da vida cristã, né? Que é tão preciosa nele, que ele passou 20 anos trabalhando num lugar e ninguém sabia que ele era crente. Como que uma pessoa dessa, se você está 20 anos num lugar e as pessoas ainda não notaram que você é diferente, que algo diferente aconteceu com você, que a sua natureza foi modificada, aquela natureza pecaminosa foi transformada numa natureza boa, uma natureza de amor,
Não precisa ser aquele cristão chato, dizendo que tem uma religião que se acha melhor do que os outros. Não estou falando disso. Eu estou falando de você ser uma luz. E quando alguém está perdido, você tem um conselho bom. É impossível. Uma pessoa só se esconde quando ela não é luz. Aí é fácil. É aquela questão de você ser detetive cristão, né? Ninguém sabe que você é. Mas um cristão verdadeiro não tem como se esconder. Por onde você for, no trabalho, existem pessoas que vão precisar de uma palavra, de um conselho, e aí vai exatamente brilhar a luz que Deus derramou sobre você. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ó, você é como uma luz nesse mundo. Brilhe. Não seja religioso, não briga por religião. Não se ache melhor do que os outros. A gente nunca, quando Deus melhora a nossa vida, não é para ser melhor do que os outros, é para ser melhor do que nós mesmos. Mas nós sermos uma luz. Então, eu profetizo sobre a sua vida que você é uma luz, será uma luz. Por onde você passar, por onde você viver, no seu trabalho, aonde você está, na sua cidade, você será uma luz. O seu testemunho será uma luz. Eu profetizo isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente querida, ó, não esquece de compartilhar essa palavra, ao menos com umas 5 pessoas aí, tá? Acha 5 pessoas, compartilha. Não esquece também de curtir essa live, é importante, tá? E outra coisa, é muito importante, se você está nessa live, é a primeira vez que está ouvindo, e você ainda não se inscreveu no nosso canal, aí embaixo tem a palavra inscrever, você clica nela, depois clica no sininho que aparece aí, para que quando nós estivermos ao vivo aqui, você receba as nossas orações aí pela plataforma e avisa para você escutar conosco aí no seu celular, tá bom? Então, agora nós vamos orar a oração do Pai Nosso, oração que Jesus ensinou. Ajunte o seu coração comigo em fé, e tudo que você precisa hoje, Deus vai providenciar. Quando você fizer essa oração comigo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, ore comigo a oração do Pai Nosso e diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. E nos dá hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Eu quero profetizar um dia muito abençoado de Deus para você. Um dia cheio de vitórias de Deus, da força de Deus e dos milagres de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito abençoado.